telão é a Bíblia. Mas quem está em casa, porque está sendo transmitido via internet, para quem está em casa não consegue ler, só no telão. Mas nós podemos dar referência, e as pessoas que estão em casa, então, poderão acompanhar também. 1 Samuel, capítulo 17, 48 até o versículo 51. É isso que Deus colocou no meu coração. Que me dê força, então, para fazer você saber dessa palavra. Para mim está difícil lá, eu vou ler por aqui também. Que diz assim: 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, Golias, se você não sabe quem é, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu Golias. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu Golias com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu Golias e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus, o exército filisteu, que o seu campeão era morto, fugiram. Até aqui você pode sentar. Aleluia. Levanta a mão, você que já conhece essa palavra. Levanta a mão. A maioria absoluta, né? Já conhece essa palavra. Mas quem sabe Deus vai dar outras características, talvez que você não conheça ainda. A palavra de Deus diz alguns princípios assim: toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas ela vai prosperar naquilo que Ele está enviando. A palavra que vem, irmãos, esses textos são escolhidos por Deus. E esse texto, essa mensagem, irmãos, ela vai tocar o seu coração. Porque é isso que Deus está enviando para você. É com essa mensagem que Ele quer falar no seu coração. Não é aquela outra das mensagens anteriores, dos cultos anteriores. Deus quer falar nessa palavra para você. Então Ele não mistura as coisas. Por isso que é interessante você estar sempre ouvindo o que Deus está dizendo. Porque Ele está ministrando o seu coração. Deus é Espírito. A palavra de Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele quer tratar com você espiritualmente. Você não encontra dinheiro na Bíblia. Embora Deus possa trabalhar também nessa parte financeira. Deus não é contra. Mas em primeiro lugar, Deus quer falar com você espiritualmente. Porque Ele quer te salvar. Ele quer te edificar. Ele quer te aprontar para a obra. Então Ele vem trazendo assim. Ele fala: nesse mundo tereis aflições, mas Deus não deixa você jogado. Ele diz: tem aflição, mas eu tenho a palavra que tira a aflição de você. Eu tiro de você a angústia, o mal que te perturba. Porque Deus é um Deus justo, misericordioso, amoroso. Então na palavra dele, a palavra justa e completa. Ele sabe com quem está falando. Ele sabe, ele te conhece. E essa palavra vai te tocar. No livro de Tiago, essa palavra aparece simbolicamente como um espelho. Se você abrir num texto, ler um texto, se você não te vê no texto, você perdeu tempo. Você passou o tempo e não se edificou. Porque Deus está falando com você no texto que Ele está dizendo. É como um espelho. Se você olhar no espelho, você não vai ver o seu vizinho. Você vai ver você mesmo. Ela aparece como um espelho. Simbolicamente, a palavra de Deus aparece de diversas maneiras. Mas hoje, e a palavra mais contundente que eu observei na palavra, nos textos, foram esses dois princípios. Que aquilo que sai da boca de Deus, Ele vai operar. Não volta vazio para Ele. Ele fala que é como a chuva que cai. Ele compara. A chuva cai para regar a terra e nascer ervas. E aquela erva, então, ela futuramente vai produzir frutos. É isso que Ele está dizendo. A palavra vai ao seu coração e ela vai produzir. A não ser que você não queira ouvir. Mas se você veio até aqui é porque você predispôs
a receber a palavra de Deus. Aí ele fala assim, é como um espelho. Você olha e te vê. Você vai no espelho para ver o quê? Quase todas as vezes, irmão, você vai ao espelho para ver algum defeito que você tem. Para corrigir. É a espinha, é o cabelo que está seco, é a orelha que está grande, é isso, é aquilo. Você vai observar alguma coisa que precisa de correção. E na palavra de Deus a mesma coisa. Você observa para olhar os erros e corrigir. Dessa maneira. Você pode ver a sua beleza também. Você pode ver a beleza que está aqui. Deus vai mostrar que você é semelhante a Ele. Mesmo com defeito. Porque Deus não quer olhar seus defeitos. Porque Ele sabe que você caiu em razão e circunstância que não foi a vontade de Deus. Você não peca porque você quer. Você peca porque foi imposto em você. Você peca. Porque isso está arraigado, está dentro. E não tem como tirar agora. Você pode se arrepender somente. Você pode se esforçar. Você pode buscar. E tem que fazer isso mesmo. Mas o pecado não sai. Porque ele está em nós. Ele veio, entrou. E ele não sai sozinho. Nós vamos ter isso fora de nós na volta de Cristo. Quando ele estabeleceu o reino novamente. Porque quando o reino veio para a terra, irmãos, Adão, o reino não é isso que você está vendo hoje. A queda nos levou ao pecado. E Jesus, na cruz do Calvário, ele diz, agora eu vou restaurar-nos. Na volta de Cristo, então você não conseguirá mais pecar. Nem que queira. Se você disser assim, eu vou fazer o maior esforço hoje para pecar, você não vai conseguir. Como Jesus disse, quem me convence do pecado? Ninguém convenceu Jesus para ele pecar. Quando o homem caiu, entrou em pecado, o que aconteceu? A morte, irmãos, em primeiro lugar foi espiritual. Porque Deus disse para Adão e Eva, ele disse, o dia que vocês desobedeceram, comer do fruto proibido, da árvore proibida, vocês morrerão. E eles comeram o fruto e não morreram. Eles disseram, então vamos continuar comendo esse fruto. Mas a morte foi espiritual. Haviam morrido espiritualmente. Depois a alma deles foi degenerando. Foi se acabando. E depois então veio a morte física. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. O que Jesus fez foi da mesma maneira. Quando você se arrependeu, aceitou Cristo, o seu espírito voltou à vida. Ele estava morto. Ele voltou à vida imediatamente. A sua alma agora começa a ser restaurada, paulatinamente. Como ela morreu paulatinamente, agora ela também será restaurada paulatinamente. A todos os dias que você recebe a palavra, ela vai se modificando, ela vai se aperfeiçoando. E depois então vem o corpo para ser restaurado, um corpo glorificado. Você não vai ter mais o mesmo corpo, o seu corpo será diferente. Quando nós observamos então essa mensagem, irmãos, agora nós vamos aprender algo que você precisa mudar na sua vida. Deus, ele deixa essa mensagem para que você observe uma coisa muito importante. Que nós temos duas naturezas. A natureza terrena, que é a passageira, provisória, temporária. E temos a natureza que ela é espiritual, eterna. As duas naturezas estão conosco. Nós temos uma tendência de viver essa primeira parte, que é a parte terrena. A tendência do ser humano é essa. Para você que é convertido. Para os não convertidos é sempre essa primeira. É sempre a terrena. Quando você busca solução de alguma coisa aqui na terra, você não vai encontrar. Se encontrar é provisório. A solução está na região celestial. É lá que está. Primeiro tem que acontecer na região celestial. Senão você não vai ter aqui na terra. Primeiro acontece lá. Quer ver uma prova? A Bíblia fala assim em Apocalipse 13:8, que o Filho de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ele precisou fazer isso antes. Depois então aconteceu na terra. Todas as coisas são assim. Todas. Primeiro na região celestial. Se Deus não te escolher como um obreiro, irmãos, você nunca vai ser obreiro. Você pode trabalhar como obreiro,
Mas vai ser provisório. Você não vai aguentar. Porque não foi Deus que escolheu. Mas quando Deus escolhe é porque na região celestial está pronto já. Você já é obreiro. Já é obreiro. Deus fala para Jeremias que já havia conhecido Jeremias antes dele nascer. Falou, antes de você nascer eu já tinha te escolhido. Então Jeremias teria que ser profeta. Iria ser profeta. Querendo ou não querendo. Porque na região celestial ele já era profeta. Então na região celestial, irmãos, Deus já te vê como um obreiro. Uma pessoa que está na obra. Iria trabalhar na obra. Já está escolhido. Primeiro tem que acontecer lá. E hoje, quando você tem um problema, você vai buscar onde? Você tem que ir em oração até a região celestial. Senão você não vai conseguir. Você não tem como conseguir. Não existe solução aqui na terra. Não é aqui na terra. Bênção e maldição, mas elas estão na região celestial. Você pensa que o macumbeiro busca as coisas aqui na terra? Irmãos, eu fui macumbeiro 5 anos. Sabe o que nós aprendemos lá? A mesma coisa que estou falando aqui para vocês. Porque a lei é uma só. A lei de Deus é uma. O diabo não tem lei. Ele só inverte a lei de Deus. E o que nós fazíamos lá, irmão, no centro de Macumba? A mesma coisa. Nós dávamos uma oferta lá na esquina para Satanás. Então na região celestial fica pronto o pedido. Fica pronto. Por isso que uma macumbaria, irmãos, quando ela é bem feita, quando alguém faz uma macumbaria para matar alguém, então tem que oferecer sangue, aquelas coisas. Na região celestial a pessoa já morreu. Está morta já. Ele já considera morta. Mas ele está vivendo ainda. Mas ele não sabe que o fim dele está próximo. Porque na região celestial tem uma compra. Uma compra. Irmãos, o sangue, ele é uma moeda. Uma moeda. O mundo celestial é uma moeda. Sangue. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele comprou. Então o sangue é que compra. Pensa que o macumbeiro não sabe disso? Ele vai na região celestial e compra. Porque é o sangue, é lei. É lei. Aí você fala assim, puxa, mas é lei? É lei. O sangue é moeda de compra. O sangue. Quando Deus disse, se tornou lei isso, então ele falou, agora eu preciso matar meu filho. Eu preciso matar alguém. Essa palavra tem que se cumprir. Então ele manda seu filho, sacrifica na cruz, e agora o sangue é esse que nós usamos. Não precisamos ir matar animais mais. Agora o sangue está disponível para você que queira usá-lo dessa maneira. E aí você faz isso. Quando a Trindade, irmãos, pensou em criar a humanidade, então houve como se fosse assim uma reunião, né? Nós vamos criar alguém que seja nosso semelhante, seja como nós. Como que nós vamos criar eles? Como que nós vamos criar eles? Se eles vão pecar contra nós, porque Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Eles vão pecar contra nós. Aí nós vamos ter que mandar eles para fora, para o inexistente. Não pode ficar nesse reino. Então não podemos criar. Criar para quê? Para jogar no lixo? Mas tem uma saída para isso. Então a saída é, um de nós três precisa oferecer o sacrifício. E o Filho de Deus, então, ele se apresentou para isso. Se apresentou. Então eu faço o sacrifício. Vamos criá-lo. Aí Deus disse, então, nós vamos criar eles em você. Eles vão depender de você. Você que está se propondo fazer isso. Então nós vamos criar eles em você. Você é um produto de Deus. Você foi criado em Cristo, em Jesus. Então você não tem outra saída. Você pode adorar quem você quiser. Você não vai encontrar salvação, a não ser em Cristo, porque você foi criado nele. Nele que está a vida. Nós perdemos a vida. Todos nós morremos porque nós não temos vida. Nós vamos ainda reaver essa vida. Não temos. A vida está em Cristo. Você não pode viver sem Cristo. Nunca mais. Por esse motivo.
Então você olha na palavra de Deus, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Por esse motivo. Porque o sangue compra. É o sangue, sem pecado. Lá no Velho Testamento você vê as pessoas matando o cordeiro, porque era um simbolismo. Cada vez que o sumo sacerdote fazia isso, os sacerdotes, os levitas, eles estavam dizendo assim, vai vir um ser humano que vai terminar, vai parar com essa matança de animais. Porque os animais eram só simbolismo. O sangue deles também é sem pecado. Mas não era filho de Deus. Teria que ser um ser humano. Teria que ser um ser humano. E Jesus foi somente um ser humano, não nascido de Adão. Porque todos que nascem de Adão morrem, são mortos. Aí você fala assim, por que você tem pecado? Irmãos, atenta no que eu vou dizer agora. Quando Deus faz alguma coisa, Ele faz tudo ao mesmo tempo. Deus não cria um a um. No livro de Isaías 46:10, fala assim que Ele cria o futuro agora. Apocalipse já está escrito. Deus cria o futuro agora. Então ele chega aqui e diz assim, aqui está Apocalipse. Está escrito já. Eu crio ele agora. Eu crio o ser humano agora. Agora ele se afasta e diz, agora nós vamos caminhar até lá. Agora que nós vamos caminhar. E começa a caminhar. O ser humano ele foi criado, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se eu não me engano, verso 26. E toda a humanidade foi criada em Adão. Você estava dentro de Adão um dia, como semente. Como uma semente. Quando Adão pecou, tudo que tinha dentro dele ficou manchado. Não nascerá, não nasceu até hoje, não nascerá alguma pessoa sem pecado. Porque vem de Adão. Jesus nasceu não de Adão. Único. Então não pôde pecar. Não conseguiu pecar. E Deus leva você a essa meditação agora. Você é filho de Adão. Você precisa de alguém para te curar dessa maldade imposta sobre você, que é o sangue. Só o sangue. E hoje você vai tomar ele. Deus te dá a oportunidade de fazer isso. Tomar o sangue dele para quê? Para que a mancha que está arraigada, que não dá para tirar agora, porque não é o tempo agora. Deus tem o plano dele, e o plano dele vai ter que se cumprir. Então você vai tomando sangue. Você vai tomando sangue. Vai ter dúvida, vai combatendo. Até que chega o dia. Qual é o dia? Volta de Cristo. O que mais é pregar nas igrejas hoje é volta de Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você vê isso em todos os lugares. Irmãos, na BR-116, um dia eu passei lá, tinha um senhor no canteiro, né? Tem a pista de lá, a pista de cá. No canteiro. Uma placa enorme. O homem sozinho lá. Uma placa, segurando a placa. Sabe o que está escrito na placa? Jesus está voltando. O homem parado lá, o sol quente. Para dizer para todos que estavam passando ali que Jesus está voltando. Voltando para quê? Para estabelecer o reino. Aquele que estava no jardim do Éden. O reino que estava lá. E nós sem as condições, nos revoltamos contra esse reino. O reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele é comparado hoje, para você entender, como uma nação, um país. É como um país. No país, irmãos, você tem uma constituição, né? Você vive sob uma constituição. A constituição é que te dá um amparo. A constituição é que te preserva. É obrigado a te preservar. O governo te preserva, te apoia. O governo te dá todas as condições de poder. Você tem poder, porque você está debaixo de uma constituinte, uma constituição. Então o reino de Deus é isso. Ele deixou uma constituição para você ser um cidadão do reino. Por isso que a palavra de Deus não fala assim que você tem que ser um membro da igreja. Não é membro da igreja. O diabo quer que você seja um membro da igreja. Eu sou membro. E você fica sempre como membro. E Deus diz, não, você não pode ser, você tem que ser cidadão. Porque o cidadão tem direitos.
E os membros, irmão, não tem direito. Quer ver como não tem direito? Você é membro de uma família. Na família você não pode ser cidadão da família. A família não tem constituição. A família tem essa membresia. Você é membro. Mas você pode ser membro de uma família rica e não herdar nada. É só o seu pai, sua mãe te desclassificar. Seu pai e sua mãe são ricos e você morre na miséria, porque você não é cidadão. Mas aquele que é cidadão, como Deus constituiu, então você é rico. Você tem um pai que é rico e você sempre será rico, porque você será herdeiro. Porque essa Constituição te dá poder. É isso que Deus diz. Você tem que ser cidadão, deixar de ser membro, tirar do seu coração isso e colocar no seu coração que você é cidadão. Você tem direitos. Tem direitos. Irmãos, para você ter cidadania numa outra nação, é a coisa mais difícil do mundo. A exigência é tanta, porque o governo não quer te dar cidadania lá. Ele não quer. Então ele começa a exigir até que você desista. Poucos, a não ser aqueles que pagam bastante, é que tem dupla cidadania. Senão não. Por quê? Porque o cidadão tem direitos. Por exemplo, a maior dificuldade lá nos Estados Unidos, irmãos, é o terrorista americano. Terrorista americano. Por que que é um problema na cabeça do governador lá, presidente? Porque a nação não pode atirar nele, não pode matar ele. Porque ele é cidadão. Não pode. Mas se tiver outro terrorista que não tem cidadania, então aí eles fazem o que quer. Por que que sacrificaram Jesus? Pensa agora. Porque Jesus não era cidadão romano. Aquelas pessoas pagavam caro para ser cidadão romano. Como tem na palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos. E falou, o apóstolo Paulo falou assim, eu tenho cidadania romana. E o outro lá respondeu assim, eu com muito dinheiro consegui. Muito dinheiro. Por quê? Porque cidadão é a coisa mais importante que tem numa nação. Por isso que você tem que ser cidadão. Cidadão do reino. Se não vem o reino estabelecido, você não é cidadão. Desclassificado. Ah, eu sou membro da igreja. Você fica na igreja então, mas não no reino. Para você estar no reino, você precisa ganhar esses direitos. Há uma Constituição. Então é isso que Deus está falando. Será que tem a ver com o que nós colocamos na mensagem? Será que tem alguma coisa a ver? O que aconteceu na mensagem de hoje, irmãos? Um rapazinho que não tinha classificação no exército, não era guerreiro, Davi. Davi era um desclassificado, na visão humana, desclassificado. O exército de Israel era muito forte. O rei Saul, muito forte. E estava contra o inimigo número 1 dos israelitas, os filisteus. Uma nação forte também. Uma guerra. Havia lá um gigante filisteu, chamado Golias, que tinha mais 4 irmãos igual a ele. Na mão ele tinha 6 dedos. Na outra mão 6 dedos, os pés também. Eram gigantes, fortes, treinados em guerra, capacitado para a guerra. Ele vai afrontar o exército de Israel. E disse, chama um aí. Por 40 dias ele ficou desafiando. Manda um aí para lutar comigo. Manda um aí. O rei Saul era o que tinha maior estatura. Tinha medo. O exército ficou com medo. Até que aparece Davi, que não era do exército. Não era do exército. Não tinha qualificação para isso. Não era soldado. Nada. Mas ele fez uma coisa que eu falei para vocês até agora. Ele tinha cidadania. Davi era cidadão do reino. Porque quando Saul falou assim, pega o meu equipamento aqui, veste e vai contra ele, Davi falou, não, eu não sou desse reino. Não sou desse jeito. Eu não sei usar essas coisas. Não é meu jeito, eu não fiz nada disso até hoje. O que eu fiz até hoje é o que eu vou fazer agora. É não lutar contra esse gigante com a minha própria força. Eu tenho um reino. Eu tenho um reino.
E todo reino tem um rei. Eu vou lutar no nome dele. Eu sou cidadão. Eu tenho cidadania. Eu sou mais forte que ele. Ele não tem isso. Ele é um incircunciso. Ele não tem Deus. Ele não tem isso que eu tenho. Então Davi foi o único que enxergou essas coisas que eu falei para vocês. Ele tinha cidadania. Ele falou: eu tenho quem me ampara. Eu tenho poder vindo dessa Constituição. Quando você for enfrentar algum gigante, irmão, você não pode pensar diferente. Sozinho você não vai enfrentar a situação e vencer o problema que você tem na sua vida. Estou falando dos problemas grandes, mas você pode ter os menores também, se você não tiver essa palavra no seu coração. Como que você vai enfrentar um gigante, irmãos? Com a sua força. Se o gigante é muito mais forte que você não vence ele. O gigante está equipado. Você não tem o equipamento dele, mas você tem um amparo que é do reino. Existe um rei do seu lado. É ele que vai lutar. Ele que vai te amparar. É a Constituição. Está na sua mão. Você pode ler, está na sua mão. Você tem que fazer uso. E hoje, como você não sabia, ou como você não tinha as condições, então Deus está oferecendo as condições para derrotar o gigante que está na sua vida. Desta maneira, não pela sua capacidade, seu capacete, sua armadura, capacidade de Deus. Ele sim derruba o gigante que está na sua vida. Só ele. Não tem outro jeito. Não tem possibilidade. Você é cidadão do reino. Então você use essa força, esse poder que foi dado. A palavra de Deus. Está dado. Está dado para você. Está passado para você. Quando Jesus ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado. Eu fiz o sacrifício perfeito. Agora eu vou passar para a igreja. Então eu falo em Lucas 10:19, né? Eis que dei poder para vocês para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal vos causará. Então ele passa a autoridade. Só passa a autoridade quem tem. Então ele passa a autoridade para fazer o que nós vamos fazer hoje: derrubar o gigante na sua vida. A não ser que você não ouviu essa palavra, não creu. Mas se você acompanhou, você sabe que você é um cidadão. O diabo tem mentido para você. Que você é só o membro da igreja. Sou membro. Sou membro. E o membro não pode fazer. Tem que ser cidadão.